Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? E aí, como vocês estão? Saudade de vocês. Ó, a nossa aula hoje ela vai ser um pouquinho diferente. Não vai ter conteúdo novo. Tudo que eu vou abordar aqui são conteúdos já dados em videoaulas, enfim. O objetivo aqui principal, por que eu fiz essa videoaula? Porque eu achei mais interessante fazer a correção desta atividade, uma vez que ela tem tudo a ver com o simulado avaliativo que vocês vão fazer. Então, eu achei interessante fazer essa correção por aqui. Então, não vai ter gabarito escrito, vai ser só aqui. Mas eu preparei os slidezinhos e vocês vão ver qualquer coisa. Se vocês quiserem copiar a resposta, é só dar pausar e aí vocês vão fazendo as cópias, tá ok? O gabarito, então, das atividades de revisão para o simulado avaliativo 1, Geografia do 8º ano. Vamos lá, então vou lendo as perguntas e vou dando as respostas. Dentre as grandes fases do sistema político e econômico capitalista, o capitalismo informacional ou revolução técnico-científico-informacional A pergunta aqui ficou estranha, gente. Dentre as grandes fases do sistema político e econômico capitalista, temos o capitalismo informacional. Beleza, eu esqueci o temos. Sobre esta fase do sistema capitalista, faça um breve texto citando as principais características. Vamos lá. No sistema político, econômico, capitalista, nesta fase da revolução do capitalismo informacional, eu tenho como pano de fundo o quê? A globalização, tá ok? Quando eu falo capitalismo informacional, é praticamente quase a mesma coisa que o capitalismo da informação. Dentro do sistema econômico capitalista, dentro da globalização, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, a revolução técnico-científico-informacional, que é a mesma coisa, que foi conhecida como a revolução da informação. O que isso quer dizer, gente? Nessa fase do sistema capitalista, eu tenho maior fluxo de capital, dinheiro, entre os países. Eu tenho maior fluxo de pessoas e mercadorias e eu tenho maior fluxo da informação. Por isso que é o capitalismo informacional, tá ok? E esse capitalismo, ele traz uma ilusão. Traz a ilusão de que houve um encurtamento dos espaços da distância entre os espaços geográficos. Por que eu falo ilusão? Porque não houve um encurtamento real. A distância quilométrica entre cada país, cada continente é a mesma. Só que, devido aos avanços da tecnologia, seja nos aspectos das telecomunicações ou de transporte, faz com que as pessoas e as informações transitem com maior fluidez e maior rapidez entre os espaços geográficos, dando a ilusão de que houve encurtamento. Só uma ideia para vocês terem noção, acho que eu já falei isso para vocês. Hoje vocês conseguem ter acesso em tempo real de uma informação de um lugar totalmente remoto, totalmente distante de onde nós moramos. Isso é por causa da internet. Hoje você consegue sair daqui do Brasil e ir de repente para um país da Europa em poucas horas, em 12, 13 horas. Isso é devido ao avião. Se fosse lá na época das grandes navegações, essa mesma viagem duraria meses. E sempre é a certeza de que você chegaria no seu destino final. Então, isso é grande evidência de que há hoje um encurtamento, tá, da distância entre os espaços geográficos. Tá ok? Vamos para a segunda pergunta. Um dos impactos negativos ocasionados pela globalização, temos o desemprego estrutural. Explique como ocorre esse tipo de emprego. Pensa, gente, desemprego, alguém perde um emprego. Estrutural tem a ver com a estrutura. Nesse caso, a estrutura da produção. De uma forma muito simples, gente. Seria a substituição da mão de obra humana por máquinas.
é o desemprego estrutural, ok? Quando dentro do processo de produção são inseridos novas tecnologias, máquinas, robôs que fazem o mesmo trabalho que o trabalho humano, substituindo às vezes muitas pessoas por uma única máquina, faz com que a produção ela seja menor, seja em menor tempo, com maior qualidade e aumenta a produção. Isso faz com que, dentro da produção, eu tenha menor custo e maiores lucros. Então, o desemprego estrutural ele é muito evidente no sistema capitalista informacional e dentro do contexto da globalização. É quando novas tecnologias, robôs, máquinas, eles vão começar a substituir a mão de obra humana, ok? Aqui eu tenho um desenho de uma grande montadora de automóveis e você só vê aqui, olha, braços mecânicos, coisa que há séculos atrás era uma pessoa em cada etapa da produção. Vamos para a próxima pergunta. A Organização das Nações Unidas, ONU, é o maior órgão internacional e possui departamentos, instituições, que vão dar conta das demandas geradas pelos países do mundo. Demandas são as necessidades que os países vão ter. A parte financeira da ONU, o setor financeiro da ONU, é gerida pelo Banco Mundial e pelo FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Percebam, eu tenho 2 departamentos dentro da ONU que vão ser responsáveis pelo gerenciamento do dinheiro que a ONU vai estar gerenciando. Então, vai ser o Banco Mundial e o FMI. Só que, embora os dois sejam instituições financeiras, eles têm finalidades diferentes. Vamos lá, quais são essas finalidades? Gente, o FMI ele vai estar preocupado em olhar países que estejam passando por crises econômicas, problemas financeiros, ok? E aí o que acontece? Esses países que vão estar por algumas questões, sejam porque contribuíram muitas dívidas ou porque de repente não souberam gerenciar os recursos financeiros nacionais, seja porque tudo referente a aspecto financeiro, econômico, é o FMI que vai estar olhando o país e decidindo se vai ajudar financeiramente aquele país ou não, ok? Pelos aspectos da resolução de crises, problemas financeiros e econômicos dos países e instituições. Já o Banco Mundial, ele tem como objetivo ter um olhar sobre os países que estejam enfrentando dificuldades na sua parte de infraestrutura, seja na parte da infraestrutura, na questão da segurança, educação, saneamento básico, moradia, transportes, entre outros. Percebam a diferença. Um é pela perspectiva econômica, o FMI. O outro vai ser pela perspectiva de infraestrutura do país. Aí você vai falar, professor, mas o Banco Mundial vai mexer na infraestrutura do país, vai mexer na economia? Claro, óbvio, mas não é o objetivo principal. Acaba sendo uma consequência, ok? Uma curiosidade. Vocês acham que o FMI, o Banco Mundial, eles são camaradas que vão estar sempre dispostos a ajudar todos os países? Não, tá? Para vocês terem noção, os países cabeças da ONU, e principalmente do FMI e do Banco Mundial, são os países desenvolvidos. Japão, Estados Unidos, Alemanha, os países mais ricos do mundo. E atenta ao seguinte, o FMI e o Banco Mundial só vão liberar recursos financeiros se a ajuda a estes países atenderem primeiramente aos interesses desses países ricos. Ok? Então, não é um mecanismo que não visa fins lucrativos. Não.
todo o dinheiro investido pelo Banco Mundial e FMI, ele tem que voltar para os cofres do Banco Mundial e FMI em forma de lucro, de juros, perdão, de juros. Os países que recebem, exemplo, o Brasil. O Brasil recebe 1x da ajuda do FMI. Ele vai ter que devolver 1x mais os juros. Ok? Então, sempre o Banco Mundial e o FMI vão ganhar em cima das necessidades dos países que estão passando por alguma crise. E outro detalhe bem interessante é o seguinte: toda vez que um país ele é aprovado para receber esse auxílio financeiro do FMI ou do Banco Mundial, ele envia uma equipe de especialistas para o país. Exemplo, Brasil. O FMI vai emprestar um dinheiro para nós, vem uma equipe. Essa equipe de técnicos vão analisar toda a situação e é o FMI, nesse caso, que vai definir como o dinheiro vai ser utilizado aqui no Brasil. Nenhum país que recebe dinheiro da FMI ou do Banco Mundial tem a autonomia de... Quem define como vai ser feito é o FMI ou o Banco Mundial. Tá ok?